Sejam todos muito bem-vindos. Nossa live hoje vai ser sobre micro possíveis técnicas. Deixa eu baixar minha cadeira. Deixa eu pôr meu óculos, porque, né, vocês sabem. Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre possíveis técnicas de micro, como fazer, os materiais necessários e materiais de microblading, tá? Então vamos tentar buscar perguntas em relação a esse tema. A gente tem 3 possíveis técnicas de micro nas sobrancelhas com o T-Body, né? Nós vamos falar de microblading, que são fio a fio, shadow ou fios com shadow, beleza? No caso da fio a fio, a gente faz ou com a lâmina chanfrada ou com a lâmina U, ou com um tipo novo de lâmina, não sei se vocês já chegaram a ver, que se chama lâmina em V. Lâmina V, tem a lâmina U e agora tem a lâmina V. Quando eu vou usar a lâmina U chanfrada ou V, falar bem a verdade, a lâmina em V eu não me adequei muito bem, tá? Eu prefiro a lâmina U, mas formato de lâmina é questão de adaptação, então vocês têm que comprar e testar. Nos tipos de lâmina, a gente vai ter a lâmina regular, nano ou micro. As regulares vão ter 0,25 mm cada agulha. As nano vão ter geralmente 0,18 mm e as micro tem 0,15 ou 0,16 mm, vai depender do fabricante. O que significa isso? Quer dizer que cada agulha da pontinha daquela lâmina vai ser um pouco mais fina do que o normal. Isso vai influenciar no meu resultado? O pessoal mais pergunta é isso. Ai, Tássia, eu vejo uma cacetada de tipo de lâmina, mas isso vai influenciar no meu resultado, na prática? Então, tecnicamente sim, porém depende. Uma frase que eu uso muito é, tudo depende de tudo, tá? Eu, por exemplo, eu tenho muita técnica, então se eu pego uma lâmina regular de 0,25 mm, que é uma lâmina grossa, vamos colocar assim, os meus fios vão ficar finíssimos, independente se eu usar uma lâmina nano, micro ou mais grossa. Porque é muita técnica. Agora, se você não tem técnica e mesmo assim usa uma lâmina micro, muito fina e tal, o fio não vai ficar fino. Porque a microblading perfeita, a fio a fio perfeita, ela inclui outras coisas. Então, a lâmina vai influenciar no seu resultado? Vai. Só que depende. Primeiro, Tássia, eu vou utilizar a lâmina U ou chanfrada? Não sei. É você quem tem que escolher o formato de lâmina que você se adapta melhor. Eu falo para os meus alunos para eles comprarem diferentes tipos de lâminas para testarem. Geralmente, quem começa tem maior facilidade com a lâmina chanfrada. A lâmina chanfrada é essa, eu tenho uma aqui, que até aqui abertinha, que é a lâmina de treino. A lâmina chanfrada é essa aqui, que ela tem tipo um triângulozinho, é como se fosse meio triângulo. É essa lâminazinha aqui, tá? E a lâmina U é a formatinho U mesmo. Essas lâminas estão aqui, gente, que eu tava treinando com elas, tá? Por isso que elas estão aqui, eu já usei, é de treino, viu? Não entrou em contato com sangue nem nada. Lâmina de treino a gente pode repetir, tá? Não tem problema não. Só não usar na pele de alguém, então eu deixo elas aqui porque eu sempre treino com elas. Depois de um tempo, quando a gente vê que a lâmina não está cortando mais, aí a gente troca a lâmina. Aí você descarta ela no descarpac normalmente e troca a lâmina. Mas enquanto você está fazendo o treino e a lâmina está cortando, e aí, Tássia, quantas sobrancelhas eu consigo fazer com uma lâmina? Depende da lâmina, depende da espessura, depende da marca, depende da superfície que você está utilizando. Então, não tem como. Agora, você percebe que a lâmina está parando de cortar, a lâmina começa a abrir, o corte não fica tão legal, você vê que você, tipo, regrediu. Aí é hora de trocar a lâmina, tá? Então, o quesito da lâmina. A lâmina nano, por exemplo, ela é uma lâmina que vai te dar um fio mais fino porque ela é mais fina, né? Vamos colocar assim, as agulhas são mais finas. Só que, como eu falei, você precisa ter muita técnica, porque se você não souber o que fazer, você faz fio grosso mesmo com lâmina nano, tá? Então, indico comprar lâminas diferentes para você comprar e ir testando e se adaptando. Como eu falei que agora no mercado tem uma lâmina nova, que é a lâmina V, né? Que quem me mandou, essas que eu testei, foi a Gama Pigmentos, né? Que eles têm. Como eu falei aqui, eu, Tássia, prefiro a U ainda, mas eu gostei de testar, gostei da experiência. Então eu uso a lâmina nano ou não? Depende, você vai comprar várias para testar. Quando eu falo para comprar várias, eu não preciso comprar 100 lâminas de uma vez, eu não acho isso prudente. Porque o que eu mais vejo é gente comprando 100 lâminas de uma vez, depois tentando vender a lâmina porque não adaptou com a lâmina. Então, tá começando ou quer testar uma lâmina, compra 3, 5, sabe, daquilo ali, pra você ter noção, pra você botar na pele pra você ver. Porque eu era essa pessoa, eu comprava milhões de lâminas
usava 2 vezes, não gostava, ficava guardado aquilo ali. Então eu não faço isso mais. Então compre poucas para você testar. Compre mesmo. 12 pontas, compra a nano, compra a micro, compra a 12 normal. 7 pontas, compra a nano, compra a micro, compra a normal, compra flex, compra hard, compra U, compra chanfrada, compra pouquíssimas, 2, 3 de cada uma, para você testar e ver se você se adapta àquele formato, àquela lâmina, àquela espessura, porque lâmina é questão de adaptação, tá? Então, para fazer a técnica de fios, a gente pode usar ou a chanfrada, ou a U, ou a lâmina V. A chanfrada, ela vai ficar sempre torta no T-body, tá? Essa também é uma dúvida que vocês têm muito. Para o T-body ficar reto, para fazer fio a fio, o T-body tem que ficar reto, sempre. Mas agora, para o T-body ficar reto e para a lâmina chanfrada ter todas as agulhas batendo na pele ao mesmo tempo, ela fica torta, é por isso que ela fica torta. Já a U pode ficar reta ou pode ficar torta. E essa lâmina V, ela também fica tortinha como a chanfrada. Já na fios com shadow, a gente vai usar tanto a lâmina da fio a fio, que pode ser uma lâmina chanfrada ou U, né? Eu não vou nem falar da V, porque é uma novidade e eu não me adaptei tanto com ela, mas enfim, ou a V. E aí a gente primeiro faz os fios. Sempre que eu vou fazer fios com shadow, eu primeiro faço os fios. Por quê? Porque se eu já bato o shadow todo ali, eu já machuquei aquela pele, eu já coloquei o pigmento. Para depois eu vir fazer os fios ali, o risco de eu causar uma hiperpigmentação, de eu cortar demais aquela pele, de eu aprofundar demais, de eu saturar demais, ter muito pigmento ali dentro, porque é um lugar que já foi cortado, é muito grande. Então, para não correr esse risco, toda vez que você fizer fios com shadow, você faz os fios primeiro. Uma dúvida muito recorrente em relação a fios com shadow, vou aproveitar esse desenho que tá aqui, é o seguinte, é para fazer shadow nela toda? É para fazer shadow só do meio pra cá? É para fazer shadow só aqui embaixo, pro final? Como que eu vou escolher? Gente, a quantidade de shadow que você vai fazer é você que vai escolher, tá? Não tem regra. Eu gosto de fazer um pouquinho aqui embaixo e vir aqui do meio pro final pegando e aqui ficando mais escuro. É como eu gosto. Tem alguns micropigmentadores que fazem entre os fios. Então, por exemplo, deixa eu fazer um desenho levemente aqui, só para vocês entenderem essa parte que eu tô falando. Tá vendo essas uniões de fios aqui, ó? Aqui, por exemplo, uniu 2 fios. Aí tem micropigmentador que gosta de fazer entre esses fios. Aqui também tem, ó. E aí faz shadow somente entre esses fios. Pode fazer? Pode. Vai ficar bonito? Vai. A quantidade de shadow que você vai fazer vai depender do quanto você quer que aquela sobrancelha tenha shadow. Precisa sempre ter fios de shadow? Não. Você pode fazer somente a shadow também. Como que você vai fazer essa shadow? Lá no meu canal do Telegram, tem um vídeo em que eu estou mostrando na pele artificial, fazendo o pontilismo com a lâmina 12 Double Line, que é uma lâmina de shadow, tá? Então, quem quiser ver esse vídeo na prática, vai pro meu canal do Telegram, eu acho que tá na minha bio. Mas, enfim, como que você vai fazer essa shadow? Você vai fazer batidinhas. Eu, Tássia, uso a técnica do pontilismo. Quanto mais pontinhos você faz, mais escuro aquele lugar fica. Pensa o seguinte, se eu bater uma vez, eu depositei um pouquinho de pigmento. Se eu bater 2, eu depositei o dobro de pigmento. Se eu bater 3, eu depositei o triplo de pigmento. E é assim na shadow. Se aqui no início eu quero mais leve, eu vou fazer menos batidinhas. Se aqui do meio pro final eu quero mais forte, eu vou fazer mais batidinhas. Tem uma consideração que eu gosto de falar em relação a shadow, que é o seguinte. Existe uma técnica que é a técnica do arraste. Você vem aqui e arrasta a lâmina e aí vai fazendo aquele rombo na pele e fica aquele shadowzão lá. Eu, Tássia, não sou a favor de técnica do arraste. Por quê? Agride muito a pele. A técnica do arraste, ela é conhecida também como micro-rena. Não sei se vocês já ouviram falar. Por quê? É como se fosse uma rena, mas que é uma micro, mas vai durar ali só uns 3 meses. E por que a técnica do arraste na shadow dura só 3 meses? Porque a lesão nessa pele é muito grande. Pensem comigo que são várias agulhas, uma do lado da outra, fazendo um rombo na pele, assim, rasgando. É isso que a técnica do arraste faz. Então, eu, Tássia, não uso técnica do arraste. Eu, inclusive, acho que é um crime para a pele fazer um arraste da lâmina na pele. Eu não gosto nem do jeito que fica, porque fica tipo uma compacta. A shadow pontilismo, a gente consegue ver os micropontos, fica os pontinhos, aqueles famosos pixels que a gente busca tanto com o dermógrafo, por exemplo.
Então no T-Body a gente também consegue fazer uma shadow com pixels. É só fazer os pontinhos, que a gente vai ter os pixels. Então eu prefiro técnica de pontilhismo na shadow. Como eu falei lá no meu canal Telegram, tem vídeo fazendo, um dos vídeos lá eu fazendo numa pele artificial, explicando como é que é o movimento. E a lâmina que eu vou utilizar é a lâmina 5 circular, que eu gosto muito, ou a lâmina double line, que são duas paredinhas de agulha, uma em cima e uma embaixo. Você vai fazendo o pontilhismo ali, tá? Essas são as minhas preferidas. Tem outras lâminas também, mas são as minhas preferidas. E a shadow sozinha, né? Sem ser a shadow com os fios, você vai fazer só batidinhas. Onde você quer que fique mais escuro, você bate mais vezes. Onde você quer que fique mais claro, você bate menos vezes. Lembrando que, sempre que você for pegar o jeito para fazer shadow, treine primeiro no papel, tá? Pega mesmo uma canetinha, vai fazendo os pontinhos, Depois pega o T-Body, pega a lâmina, vai fazendo os pontinhos. Quanto mais batidinhas no mesmo lugar você der, mais escuro aquele lugar vai ficar. E agora, sobre os materiais pra gente trabalhar com a microblading, nós vamos precisar de pinças, tesourinhas, paquímetro, T-Body, lâmina, maca, pigmento, anestésico, se for utilizar o anestésico, algodão, lenço umedecido. E é isso. E coisas pra treinar também, né? Que é a pele artificial e tudo mais. Luvas, os descartáveis, a máscara, principalmente agora nessa época de coronavírus, a gente não pode abrir mão da máscara. E é isso. A Maione, tá? Tentei fazer shadow com a lâmina circular de 5 pontos, achei muito ruim, demora demais. Gente, a shadow, ela é um procedimento que demora mais mesmo. Porque você tem que ir construindo aquela camadinha ali com os pixels, então demora. Aí fala assim, a técnica do arraste demora menos, mas fica mais feio, sai mais rápido. É uma agressão imensa pra pele, eu não indico. Dá pra fazer shadow com a lâmina chanfrada? Dá, porque você tem que pensar o seguinte, o movimento da shadow, eu preciso de uma lâmina plana pra fazer shadow. E o que é isso? Agora eu consigo mostrar, tem uns lápis aqui, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês, na prática, o que é uma lâmina plana. Uma lâmina plana quer dizer que todas as agulhas batem ao mesmo tempo na pele. Então, qualquer lâmina que eu tenho plana, que todas as agulhas estão retas aqui, eu consigo vir com o pontilhismo, criando camadinhas de cores ali. Então, se eu posso usar a chanfrada? Pode, mas existem as lâminas específicas para shadow, que são planas. Chamam lâminas planas, ou double line, ou circular, por exemplo. Então, se tem lâmina própria para isso, eu prefiro usá-las. Mas qualquer lâmina que bata todas as agulhas juntos, você consegue fazer uma shadow. O início da shadow, gente, faz umas 3 batidinhas, limpa só um pedacinho, não limpa tudo de uma vez, não. Por quê? Porque se você limpa tudo uma vez, você perde a marcação, às vezes não fixou tão bem. Porque às vezes tem pele que você faz 2 batidinhas, o negócio já fixou. E tem pele que você faz 3 batidinhas e nem apareceu. Então faz, umas 3 batidinhas só no pontinho. Limpa com um lencinho, um pedacinho, só pra você ver a saturação de cor, se está realmente dando pra fazer ali. E vai preenchendo. Eu gosto de fazer as bordinhas primeiro e depois ir preenchendo. A diferença da lâmina nano para micro é que a nano, ela tem 0,18 milímetros cada agulha. E a micro tem 0,16. Aí a micro é um pouquinho mais fina. Materiais para higienização antes e depois da micro. Quem assistiu já minhas lives de processo inflamatório, sabe que eu não gosto de passar álcool, por exemplo. O álcool, a gente tem que fazer a asepsia da pele antes da micro. Só que o álcool ele é muito ressecante, então existem outras técnicas, por exemplo, a clorexidina, que é uma boa opção para vocês utilizarem. De todo jeito, se não tiver, vai o álcool mesmo. Mas então, o ideal antes é limpar com o álcool e depois a gente limpa com aquela espuminha. Até tem uma aqui, ó. Essa espuminha aqui, esse potinho eu comprei lá da EW Cosméticos. Essa espuma, essa aguinha aqui, que tem uma espuminha, é metade água filtrada e metade shampoo da Johnson, aquele amarelinho. E aí, além disso aqui ser calmante e tudo mais, eu consigo ajudar a retirar melhor o pigmento. Então eu passo no pós-micro, dou uma misturadinha ali e limpo com o lencinho umedecido. Aí eu vou ter uma limpeza melhor daquele procedimento, sem precisar ficar esfregando demais. Então no pós eu sempre gosto da espuminha. Ou deixar o lencinho umedecido bem molhadinho mesmo, até com água mesmo, para você retirar mais facilmente o pigmento.
Anestésico zero dor. Anestésico zero dor da farmácia Prima Vita, eu sempre deixo pra vocês. Eu vou deixar nos stories de novo. Toda live vocês me pedem, eu vou deixar nos stories de novo. Lá da Prima Vita, inclusive, tem uma espuminha, tipo essa aqui, que é de clorexidina, que não agride a pele, não resseca a pele, como o álcool, e você usa antes da micro para você fazer a asepsia da pele. Eu gosto bastante. A compacta. Gente, a compacta, ela, assim, eu não indico fazer compacta hoje mais, tá? A Shadow eu acho mais bonito. Mas a compacta é só você bater o T-body muito no mesmo lugar. Eu não acho bonito, mas a técnica é essa. Como o shampoo é espumante, não ajuda a inflamar ou interferir na fixação da micro? Não, muito pelo contrário. O shampoo, ele tem a espuma, mas ele é calmante, pelos produtos que contém nele mesmo, misturadinhos ali. Então ele acalma aquela pele no pós-micro, ele ajuda a gente a controlar um pouco mais o processo inflamatório, que tem que ser controlado, e aí a gente consegue uma melhor fixação da micro, tá? Quanto mais você, por exemplo, não vou usar shampoo, vou deixar o pigmento secar assim e vir com o lencinho esfregando. Quanto mais você esfrega, mais vermelho fica, mais edema, mais ardor, mais rubor, mais macrófago, mais processo inflamatório, menor fixação. Eu vou fazer uma live explicando exatamente isso e como controlar esse processo inflamatório, tá? Mas esfregar, péssimo. Tudo que você estiver esfregando é horrível. É por isso que a gente usa as espuminhas, para ficar mais fácil você retirar o pigmento sem esfregar. Já vi profissionais esfregando o lenço na limpeza. Ana, não preciso nem ir muito longe pra você achar uma. Eu fazia isso. Quando eu comecei na área, gente, e assim, a gente tem que ter muita humildade de entender que a gente tá sempre aprendendo, né? Então, às vezes eu falo assim, nossa, eu fazia isso, as pessoas acham um absurdo. Falam, nossa, mas você esfregava, mas como é que você... Gente, ninguém nasceu sabendo de nada. Eu acho que a gente tem que estar disposto a aprender sempre e entender. Olha, ontem eu esfreguei aqui o lencinho na sobrancelha, mas eu não sabia que era errado. Então, hoje que eu sei que é errado, eu não vou fazer mais. E é isso, cara, vocês entendem? Então, é isso, a gente tem que ir querendo melhorar sempre. Qual loja você compra seus materiais? Geralmente eu peço lá na EW Cosméticos ou na Prima Vita, que é farmácia de manipulação e loja de cosméticos, né? A EW. Tá, tem algum anestésico para passar na retirada dos pelos? Os anestésicos, a gente tem que ter um certo cuidado, porque anestésico, ele causa uma diferença de pressão local, tá? Então, assim, quando vai usar anestésico, pelo amor de Deus, quer usar anestésico? Usa, mas usa entendendo sobre anestésico. Vai lá no YouTube, joga lá, Tássia Anestésico, tem um podcast de anestésico, tem artigos que eu deixei lá na descrição sobre anestésicos, porque se a gente vai usar anestésico, a gente precisa entender o que aquilo ali pode causar, o que não pode, tá? Então, ó, minha experiência hoje, 2020, com a minha experiência de hoje, eu não usaria nenhum anestésico somente para fazer o design. Por quê? Porque somente para fazer o design não se faz uma ficha de anamnese tão rigorosa e tudo mais. E não pode usar anestésico em pessoas que têm, por exemplo, pressão alta ou algum problema de cardiopatia. Eu vou explicar isso melhor na live de anestésicos, que vai ser na semana que vem, na parte da manhã. Eu vou avisar vocês nos stories. Gente, fica de olho nos stories, que eu tô avisando todas as lives nos stories, tá? E aí, eu não acho que vale a pena correr o risco de usar um anestésico só por causa de uma dorzinha de design. Ai, mas a cliente sente muita dor. Legal, mas eu não usaria. Agora, quer usar? Joga no YouTube, Tássia Anestésicos, entende o risco e como usar, tudo certinho, pra você aprender, e aí usa. Qual anestésico usar? Pra pele fechada, o que eu mais usava era o Dermomax. Acabei de ver um aqui, ó, que é esse aqui, ó. Esse é pele fechada, ele chama Dermomax, só que nós temos um problema. Ele não é vendido mais, ele saiu de linha. Então, não tem mais Dermomax para comprar. Esse anestésico aqui, ele era uns 15 reais, era baratinho. Ele tem 4% de lidocaína e ele era muito bom. Era só deixar na pele, 30 minutinhos, e aí você conseguia fazer a micro, a limpeza do design ali. Só que ele saiu de linha. Agora que o Dermomax saiu de linha, qual é o anestésico que eu indico? Agora que ele saiu de linha, eu indico a TKTX, que é um anestésico pele fechada. Tô falando pra design, tá? Pra micro é o anestésico pele aberta, lá da Prima Vita, que é zero dor. Agora, para o design, pode ser a TKTX. Qualquer cor de TKTX.
pode ser preta. A que eu usava era preta, amarela também é boa. Mas enfim, eu não acho legal ficar usando para design. Mas quer usar anestésico? Entenda sobre o assunto. Joga Tássia lá, anestésicos no YouTube para entender. Gente, muita gente às vezes quer fazer depilação na perna e aí quer usar anestésico. Não pode usar anestésico em grandes áreas. E é daí que vem o risco dos anestésicos. Muita gente fala assim, eu vou depilar a perna, então vou passar anestésico na perna inteira. Esse é o risco do anestésico. É gente que não sabe usar querendo usar. Não se pode usar muito anestésico em grandes áreas ou por um longo período, né, horas ali usando o anestésico, porque o anestésico ele causa uma diferença de pressão. Ele dá uma diminuída no tamanho dos vasos sanguíneos ali e aquela irrigação sanguínea diminui. Então causa uma diferença de pressão. Se ficar por muito tempo com aquele anestésico ali, você pode causar até uma necrose tecidual. Então, é isso que eu estou falando. Quer usar anestésico? Massa. Aprenda, entenda primeiro, vai lá no YouTube, Tássia Anestésicos, estuda o podcast, lê os artigos que eu deixei lá, aprenda, porque aí pode usar, legal, você vai entender tudo que pode fazer e o que não pode. O que não pode é comprar um negócio sem saber usar, fazer, né, coisa errada aí, e aí é perigoso, tá bom? Durabilidade da Shadow Contemporary. Sensacional essa pergunta, eu queria falar disso e tinha esquecido. Deixa eu explicar um negocinho pra vocês. Existe uma diferença entre a Shadow Contemporary na técnica de arraste para a técnica de pontilismo, tá? Porque, como eu falei aqui no início da live, eu não acho legal fazer a técnica do arraste. Deixa eu explicar isso aqui com esses lápis aqui. A técnica do arraste é você pegar um monte de agulha aqui, enfiar na sua pele e vir arrastando e cada agulha faz um buraco ali. Já viram aquele trem de arar terra para enfiar semente? Que vem um trator com os trem enfiando no chão, assim, arrastando aquele trem abrindo um buraco? É exatamente aquilo ali que a técnica do arraste faz na sua pele. Aquilo ali é um crime para a pele. Então, eu não sou a favor da técnica do arraste. Essa técnica do arraste, além da gente ter um jeito diferente ali de sair o pigmento, fica mais compactado e tudo mais, ela vai durar ali uns 3 meses, 4 meses. Por quê? Porque o crime contra a pele é muito grande, a agressão é muito grande. Então, quanto maior a agressão, mais casquinha grossa eu tenho, maior o processo inflamatório da minha pele, mais expulsão de pigmento eu tenho. Agora, se você for minha aluna e vai aprender a Shadow, eu ensino a fazer a técnica de pontilismo. No pontilismo, a gente realmente consegue colocar a cor sem agredir tanto essa pele. E quando eu consigo isso, aí eu consigo uma durabilidade maior, que vai durar aí 1 ano, 1 ano e meio, né? Aí vai ser uma durabilidade mais parecida com o dermógrafo, por exemplo, tá? Então, não acho legal a técnica do arraste, tá? Muita profissional fala muito mal da técnica de Shadow Contemporary, que o resultado não é legal. Gente, eu acho que cada profissional tem um posicionamento. E isso não quer dizer que eu estou errada e a pessoa está certa, ou vice-versa. Eu vivo falando isso aqui. Por quê? Eu, como profissional, com a bagagem que eu tenho uma bagagem, eu fiz tais cursos, eu tenho tal prática, eu tenho tal experiência. Outra pessoa não vai ter a mesma bagagem que a minha, não vai ter os mesmos cursos, não vai ter a mesma experiência e muito possivelmente também não vai ter o mesmo ponto de vista. Então, quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente vai trabalhar com o que a gente gosta, o que eu gosto ou não do resultado. Eu, Tássia, trabalho com a Shadow Contemporary porque eu gosto do resultado. Agora, vão ter profissionais que não vão gostar? Com certeza. Ao mesmo tempo que eu, Tássia, trabalho com fios no Contemporary porque eu não gosto de fios no dermógrafo. E tem gente que gosta de fio no dermógrafo. Eu não gosto. Trabalhei com dermógrafo anos. Eu não acho bonito. Pra mim não dá nem pra comparar uma fio a fio com dermógrafo e uma fio a fio com Contemporary. Agora, tem profissionais que vão usar dermógrafo, vão defender o dermógrafo que é bonito, e tem gente que vai gostar? Tem. Então, essa questão é questão de gosto do profissional, tá? Cada profissional vai ter um posicionamento. Eu, Tássia, gosto muito da técnica do Contemporary, eu uso da Shadow e tudo mais, mas não tem como a gente agradar tudo e todo o tempo todo.
A profissional pode usar unha grande? Ah, eu já tentei, viu, Aninha? Já tentei, não deu certo. Rasgava as luvas todas, independente da luva, se era de vinil, se era de nitrilo, se era qualquer luva, rasgava, tinha que ficar trocando as luvas. Então, assim, hoje, meu posicionamento é que não. Mas tem um monte de vídeo meu de unha grande que era uma fase que eu estava tentando, mas não deu certo para mim. Agora, deve existir alguém no mundo que usa e deve dar certo? Deve existir. Então, eu não gosto. Qual a melhor forma de treinar a shadow? Pontilhismo. Pontinhos. Pega a pele artificial, pega o pigmento e vai. Pontilhismo. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Para fazer a shadow contemporânea, usa o pigmento um pouco mais escuro. O pigmento ele tem que ser bem próximo dos pelos naturais. Tanto se for mais claro, tanto se for mais escuro, vai ficar esquisito. Então a ideia é usar o pigmento no tom certo dos pelos. Tem gente que gosta de usar para shadow o diluidor. Aí eu já venho entrar num outro ponto que o pessoal tem bastante dúvida. Quando eu entrei na micro, eu não sabia o que raios era esse danado desse diluidor. O diluidor é para diluir mesmo, deixar o pigmento menos forte, menos concentrado, vamos falar assim. E o diluidor, ele é para shadow, a gente usa para shadow, para fio não. Eu não uso, mas pode ser usado. Aí você mistura com o pigmento no batoque e faz a shadow com o diluidor, para não ter tanta cor, para ficar mais diluído, uma shadow mais diluída. Fica muito bonito também. A Mai perguntou se tem que fazer a shadow mais escura para aparecer mais a cor. Não. Gente, olha aqui na minha sobrancelha. A minha sobrancelha é uma shadow, tá? A gente consegue ver que é uma shadow, né? Os meus pelos, eles são dessa cor, estão vendo que ele é escurinho? Tanto se fosse essa sombra aqui, fosse um castanho claro e os pelos pretos, tanto se a micro fosse escura e os pelos loiros, ia ficar extremamente esquisito, vocês não acham? Porque a cor do pigmento do fundo, ela tem que ser muito próxima dos pelos. Se ficar mais escuro ou mais claro, não vai ficar bonito. Então a cor a gente mantém bem próximo mesmo do tom dos pelos, independente se é shadow ou se é fio a fio, tá? Quando a lâmina faz o corte na marcação do lápis dermatográfico, tem algum problema na cicatrização? Ótima pergunta, Marisa. Gente, a micro ela está engatinhando ainda na vida, né? É uma profissão nova tecnicamente. E assim, existem muitos estudos em relação a muita coisa. Eu já vi gente falando para não cortar em cima do lápis dermatográfico, porque aí pode dar alguma reação. Eu corto muito rente ao lápis dermatográfico, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Então eu não acredito que dê algum problema. Porém, é algo que eu estou falando hoje, mas vai que daqui a um ano apareça um estudo que fale, gente, não pode, não sei o que. Aí eu não sei. Mas eu falo com a minha experiência de hoje, com a minha bagagem de hoje, que não tem problema cortar em cima do lápis dermatográfico. Com a minha experiência de hoje. É uma coisa que daqui a uns anos, quem sabe, mude, eu não sei. Mas atualmente essa é a minha opinião, porque eu faço isso e não vejo nenhum problema. O T-body fica no ângulo de 90 graus? Sim. Marca de diluidor, a mesma marca do pigmento que você estiver usando. O que você acha da faixa Smart para treinos? Acho ótima. Gente, eu acredito que a gente tem que treinar em todas as superfícies que aparecer na sua frente, tá? Por quê? As pessoas acham que existe a profundidade ideal. Tirem isso da cabeça de vocês. Não existe a profundidade ideal. Porque eu aprendi a profundidade e agora eu vou repetir essa profundidade em todo mundo. Isso é fake news, não existe. Cada pele vai ter uma profundidade que é a ideal. Vão ter peles mais finas, que você tem que ir com a mão mais leve. Vão ter peles mais fundas, vai ter que ir com a mão mais pesada. E você precisa aprender a lidar com isso. Para aprender a entender se a mão tá pesada ou não, eu gosto que meus alunos treinem nas frutas. Porque na fruta, por exemplo, na banana, a banana corta super fácil. Se você pega uma pele que corta super fácil e você já treinou na banana, você consegue ver que você tá cortando muito, aí você vai com a mão mais leve. Agora, se você pega uma pele super rígida e você nunca treinou numa laranja que é rígida ou numa pele artificial, às vezes você não consiga fazer o corte. Então, o ideal é a gente aprender realmente a fazer o peso de mão. Se a pele é mais sensível, se é uma pele mais madura, eu vou ter menor peso de mão, eu vou mais leve. Se a pele é mais rígida, é mais firme, eu vou com maior peso de mão. Então, esqueçam
esse negócio de a profundidade ideal, eu já sei o peso de mão. Não é assim. Cada pessoa tem um peso de mão. E aliás, digo mais, cada pessoa não. Da mesma pessoa, do lugar da sobrancelha, você vai ter um peso de mão diferente. Aqui é um peso de mão, aqui é outro peso de mão, tá? Essa pele aqui, ó, ela é finíssima. Então aqui o peso de mão é menor. Senão você vai fazer erro de profundidade daqui pra cá. Então, se na mesma pessoa muda tanta profundidade, por que de uma pessoa para outra não vai mudar? Então, tirou da cabecinha. Não existe a profundidade ideal. Existem profundidades ideais para cada pele. Aí, beleza. Shadow no T-Body e pele oleosa dura mais ou menos quanto tempo? Se for feito no pontilismo, vai durar aí até um ano, dura, viu? Se for no arraste, 3 meses. Por isso que eu falo, não gosto da técnica do arraste de jeito nenhum. Você pode indicar alguma marca de pigmento para micropigmentação e microblade? Gente, vamos lá. Pigmento. Antigamente eu usava Aqua. Aí quando eu comecei, isso tem anos. Só que depois descobri que a Aqua não tem Anvisa no Brasil. Nem sabia, o professor nem falou disso. Aí comecei a usar Iron, que tem Anvisa, tudo certinho. Gosto muito da Iron, uso até hoje, tá? Inclusive no meu curso, a maioria, acho que todas as modelos estão com Iron. Mas hoje eu tenho testado várias outras marcas, até mesmo para eu ter conhecimento. Então eu estou usando Mag Gold, estou usando Gama Pigmentos, estou usando Natural Pigmento, estou usando... tem mais uma... esqueci qual é a outra. Então hoje estou aberta realmente para testar e entender essa degradação de cor, né? Em relação a cada marca. Então, estou testando. Mas a marca que eu mais uso, assim, que geralmente é a que tem nos meus vídeos e tudo mais, é a Ironworks. Para shadow, uma ponta ou 3 pontas no dermógrafo. Eu fazia com uma ponta. Eu gosto mais do resultado. Eu gosto daquele efeito pixels, né? Mas igual eu falei, hoje eu uso mesmo com o T-Body. Eu faço mesmo com o T-Body. Para despigmentar, pode ser um dermógrafo baratinho? Qualquer um, gente. Dermógrafo para despigmentação ou estrias, tratamento de estrias, pode ser dermógrafo de R$200. R$150 tem dermógrafo, tá? Pode ser isso. Agora, dermógrafo para lábios, olhos, fio a fio, aí tem que ser um dermógrafo melhor, baratinho não pode ser. Durante a cicatrização de um trabalho que não ficou bom, posso indicar algo que ajude a expulsar? Bepantol, por exemplo, Derma, ajuda a clarear? Pode sim. E falar pra pessoa arrancar a casquinha. Gente, se a gente quer que uma micro fixe, a gente não mexe na casquinha. Se a gente quer que uma micro saia, a gente arranca a casquinha. Então pegar mesmo uma pinça e arrancar a casquinha ajuda a retirar o pigmento, tá? Ajuda bastante. Gente, tô terminando. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.